Então, boa noite para todos, tá? Com muito carinho aqui estamos e com a responsabilidade enorme, não é? De trazer para nós a lembrança desse companheiro que é a causa de estarmos aqui todos reunidos, não é? Não fosse o querido Kardec, aqui nós não estaríamos, não teríamos a doutrina espírita, não é? Então, nossas primeiras palavras de agradecimento a esse querido companheiro, que como na página que todos ganharam, que é do Espírito Baltazar, ele vem exaltando a figura do nosso codificador e pedindo que nós tenhamos um olhar, não é, como está aqui, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Deve-se olhar para a figura de Kardec também sobre esse aspecto. Somente um homem com conhecimentos, com estrutura emocional e que com profunda fé em Deus seria capaz de perceber uma ideia de renovação no campo da espiritualidade, das religiões de um modo geral, do próprio homem que tanto necessita de transformar-se no dia a dia. Porque, como nós, que já estamos há algum tempo na doutrina espírita, temos observado, não é, nos estudos, a própria biografia do nosso codificador, que não foi fácil, não é? Em sua época, ele já um homem de sociedade, bem conhecido, com sua vida toda estruturada, e recebe ali, não é, a informação de fenômenos que estavam acontecendo e é convidado a conhecer aqueles fenômenos. Em uma época, né, se nós retornarmos a 1857, quando do lançamento de O Livro dos Espíritos, a sociedade passava por uma crise moral muito grande. Né? Época da Revolução Francesa, e o nosso codificador chama para entrar em ação, para trazer ideias de renovação nessa época. Né? Então, uma época como está aqui, né? O querido Paulo Alves Godoy, quando traz para nós no livro Vultos do Espiritismo, ele diz que nós não devemos esquecer de que tudo que falaremos sobre o querido codificador teve origem nas surpreendentes manifestações mediúnicas, que teve início nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, e depois ganhou o mundo. Né? E quando as irmãs Fox começam a receber as comunicações de um espírito do qual, né, desencarnou na residência dessas meninas, e ali começou a enviar manifestações físicas, né, das pancadas, e as manifestações do mundo espiritual com o mundo corporal, né, sempre existiu. E essa época foi um momento especial para a sociedade da época, como falamos, uma época de crise moral muito grande, de muitas mudanças, de ideias materialistas. Então surge nos Estados Unidos primeiro essas manifestações e vai ganhando o mundo. Então, o querido codificador, quando é chamado para observar as manifestações seguintes, não é, que teve origem nessas, era conhecida como manifestações das mesas girantes. Ele é um homem de ciência, né, é convidado para estudar aqueles fenômenos, e aí não foi de início que ele aceita, não é, estudar aqueles fenômenos. Então, ele necessita de um tempo para adentrar aqueles mistérios, não é? E trazer ali com seu conhecimento a verdade daqueles fatos. Então, quando nós ouvimos falar, né, de Allan Kardec, o nome Allan Kardec surge justamente com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Então, é um pseudônimo de um companheiro que já estava em evidência na sociedade francesa, era um pedagogo, era um cientista, e ali ele vai abrir mão dessa sua posição para vestir o nome de Allan Kardec. Não é? Então, por que a homenagem ao querido codificador é no finalzinho desse mês de setembro, adentrando o mês de outubro? Porque é justamente quando surge a figura
não é, que tem o nome original, que é o querido Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, ele nasce no dia 3 de outubro. E vamos observar, né, que quando ele vem, né, com este nome, ele nasce, aqui, ó, Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard. Nasceu em Lyon, na França, às 19 horas do dia 3 de outubro. Aí aqui tem o nome de seus pais, não é? Tudo direitinho nessa biografia. E como, companheiros, nós temos atualmente, através até dos meios de comunicações, mais facilidades para investigar também essas biografias do querido codificador. Então, ele nasce, não é, como repetindo aqui, 3 de outubro de 1804, e como vamos observar, deixa eu pegar um trechinho aqui, que nós fizemos algumas anotações sobre a vida dele, né? Então, os pais de Allan Kardec casam numa época dessa crise dolorosa. Estava, né, terminando a época da Revolução Francesa, um momento de turbulência, é quando os seus pais se casam, em 1793. Após o término da Revolução Francesa, o pai de Allan Kardec é convidado a participar do exército de Napoleão. Então, ele, ainda na infância, passa por situações assim, muito difíceis, não é? Principalmente a família antes do nascimento. Então, aqui é colocado em uma entrevista com a Yasmin Madeira e um companheiro de nome Jorge Damas. Então, ele estuda, né, atualmente, das personalidades, dos vultos da doutrina espírita, e trouxe para nós algumas notas que, para a maioria, não é conhecida. Então, aqui ele relata que o pai de Allan Kardec, né, logo após a Revolução Francesa, ele faz parte do exército de Napoleão. E no ano de 1807, ele é chamado, né, para aquelas frentes de batalha, e ele desaparece. Ele não retorna mais, né, para a família. E antes disso, também, em 1996, a família recebe 2 irmãozinhos de Allan Kardec. A maioria de nós também não sabe que o querido codificador teve 2 irmãos, sendo que um irmão, né, o menino, nasceu em 1796 e desencarna em 1802. A irmãzinha dele nasceu em 1999 e desencarna em 1801. Allan Kardec nasce em 1803, a mãe com a idade de 30 anos, e foi, né, nesse período de Allan Kardec bem novinho que o pai vai para o exército de Napoleão e ali desaparece. A família da mãe dele era a que era mais portadora de bens materiais, e é quem vai patrocinar a ida do querido Kardec com a idade de 9 anos para a Suíça, para ele fazer o término dos seus estudos na Suíça, até para tirá-lo daquele meio de turbulência, né? O pai sumido. No ano de 1994, também antecedeu um pouquinho o nascimento dos irmãozinhos de Kardec, o pai, o avô materno, é guilhotinado. Então, a mãe dele trazia na alma muitas perdas, muitas dores. E não foi fácil também, creio, abrir mão, né, da companhia do único filho vivo. Já tinha perdido 2, e ali ela abre mão, mas por uma causa nobre. Não é? Porque a gente vai observar que, em meio de todos esses transtornos na vida, essas dores que acometeu a família do querido codificador, ele vai, né, ser indicado para um local que ele vai fazer os seus estudos no Instituto Pestalozzi, que vai fazer toda a diferença na vida dele, e até para ele ganhar o conhecimento, maturidade, e retorna
né, para a França com a idade de 18 anos, ali bacharel em letras e muito inteligente e já preocupado com a questão da educação. E quando ele retorna, né, para a França, ele já recebe ali toda a liberdade de levar alguns projetos na área de educação adiante. Então, ele, com a idade de 18 anos, já professor, né, passa um períodozinho, ele monta o seu próprio instituto de estudo inspirado em Pestalozzi, né? E aí a vida dele vai seguindo o seu curso, quando entra também a possibilidade dele investir no ensino, né, da época. E vamos observar o querido codificador, com a idade ainda muito jovem, né, prestando um serviço à sociedade da época, né, na implantação do ensino na França, do qual a sua literatura vai ganhar assim, notoriedade de que aquelas produções irão fazer parte ali do corpo de estudo. Seus livros são adotados pela sociedade da época como livros didáticos, né? Então, Kardec vai crescendo, né, assim, nesse movimento do qual ele vai ganhando credibilidade, respeito na área de educação. E ele lança um livro, o primeiro livro que ele lança com a idade de 20 anos é um livro de aritmética, né? Logo a seguir, ele lança, né, nós conseguimos um exemplar, né, que é ele como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, para ajudar no plano proposto de melhoria na educação pública. Nós vemos atualmente a crise na educação pública, não vemos? Kardec, desde a época bem novinho, já se preocupava com a educação pública. Então, nesse livro, ele vai ali dar orientação para os pais, para os professores, do método adequado para que aqueles ensinos, né, sejam de acordo com a necessidade das crianças da época, mas já analisando um todo. Né? Então, ele vai, inspirado por Pestalozzi, criar sua metodologia, né, de observar a criança e ali adaptar o estudo, né, de acordo com o que a criança já traz. Então, ele herda, né, esse método e implanta também nos seus estudos e traz essa metodologia para os seus ensinos. Então, nós vamos observar, né, em meio assim, a característica do nosso codificador, que ele não só, não é, ele recebe ali esse chamado para organizar, não é, a nossa doutrina espírita que surgiu, né, com esses fenômenos. Ele, quando é chamado a observar companheiros dele que o convida, já tinha ali selecionado, né, várias comunicações, que ali vai ser constituído 50 cadernos de comunicações que eles não sabiam colocar em ordem. Então, nós vamos observar ali a profissão, a organização do nosso codificador e a sua participação também na elaboração da nossa doutrina espírita. Então, com o surgimento do Livro dos Espíritos, nós vamos observar que, em meio a perguntas e respostas, há a participação de Kardec, propriamente dito, né? Eu estou dizendo isso só para adiantar um dos perfis que a gente vai observar no caráter de Allan Kardec. Então, aqui, ó, ele ainda como educador, né, como professor, como pedagogo, como escritor, traz para nós observações de como deveria ser implantado, não é, o ensino às crianças. Olha, a origem das qualidades morais encontra-se nas impressões que a criança recebe desde o seu nascimento, talvez mesmo antes, e que podem atuar com mais ou menos energia sobre seu espírito, no bem ou no mal. Tudo o que a criança vê, tudo o que ouve, causa-lhe impressão. Ora, do mesmo modo que a educação intelectual é constituída pela soma das ideias adquiridas, a educação moral
é o resultado de todas as impressões recebidas. E, então, aqui, olha só a ideia que Kardec já trazia, né, bem novinho, sobre a reencarnação. Porque essa frase aqui, olha, as origens das qualidades morais encontra-se nas impressões da criança, que a criança recebe desde o seu nascimento, talvez mesmo antes. Então, a ideia da reencarnação bem ali na mente do codificador. E quando nós observamos, né, a colaboração do nosso querido Allan Kardec na questão 685, lá da Lei do Trabalho, e na 917, ele vai chamar a atenção sobre a educação, mas não como a educação que nós aprendemos nas classes, na escola não. É a educação moral, né? A educação moral, que ali ele vai sinalizar como, né, um método eficaz para desenvolver o homem no seu aspecto moral, intelectual, e ele não irá causar dano à sociedade. Então, ele vai ali com a sua participação como espírito imortal e maduro, né, para a empreitada que ele traz para nós, né, auxiliando os benfeitores espirituais. E observem, companheiros, quando nós vamos pegar trechinhos aqui, contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu até pedi à amiga, que eu não trouxe o meu, nós pegamos lá, no capítulo 17, quando fala da virtude. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio e modesto. Então, quando nós observamos essas características, né, de um homem de bem, e o nosso codificador, né, a sua característica é de um espírito superior. Essas qualidades, essas virtudes que formam o homem de bem, o nosso codificador já o possuía antes, né, de adentrar a essa segunda fase da sua vida, né, que nasce essa personalidade que nós identificamos como codificador da nossa doutrina espírita. Por quê? Quando ele, né, voltando lá, né, ele como Hippolyte Léon Denisard, ele se preocupa com a educação e se preocupa também com a sociedade da época, no sentido das carências existentes em alguns alunos. Então, Kardec, ele organiza o instituto, mas também organiza ensino, né, gratuito. Ele casa-se com a companheira, né, que não foi o acaso também que os reuniu, que vai somar com ele, vai se identificar nessa missão, né, dele como educador. Então, ele casa-se também muito novo, com a idade de 28 anos, com Amélie Boudet, que também vem a ser uma companheira, professora, uma intelectual, que vai abraçar a causa junto com esse nosso querido companheiro. E ela vai estar ali, atenciosa, solícita, dentro dessa possibilidade, né, de investir dentro daquelas ideias e nessa prática da caridade. Nós vamos observar também um outro fato que aconteceu na vida dele, né, de casado, já com a sua vida estruturada. Ele faz uma parceria no âmbito da sua profissão com parentes dele. 2 vezes, né, esses parentes o traem e ele perde tudo financeiramente, né, e não desiste. Ele, ali, uma das características também assim muito interessante dele é o trabalhador. Ele era incansável. Então, ele dava aula, né, quando ele teve essa queda, né, financeira por ter sido traído por esse parente, ele não deixou sucumbir. Ele manteve aquele ensino gratuito às crianças e vai desenvolver também outros trabalhos diversos para poder suprir as suas necessidades materiais. Então, nada
né, que ele passou, as lutas, né, eu estou passando assim, algumas situações que ele passou, estou indo e vindo, para mostrar a garra, né, a têmpera das características desse homem de bem que vem a ser o nosso codificador, né, e essas virtudes que ele é portador. Então, o trabalhador, né, quando ele tem essa característica já na alma, nada o paralisa. Não é? O sentimento de amor, de caridade ao próximo. Qual é o sentido da caridade que o Senhor Jesus vem nos apresentar? Né? São 3 características morais, né? Que é a benevolência para com todos, não é? A indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, ali, o nosso codificador seguiu à frente. Né, não ficou ali relutando, não guardou mágoa daqueles companheiro que o havia, não é, trazido prejuízo. E vamos observar, né, aqui, agora pegando em O Livro dos Espíritos, essa característica é de bons espíritos. Nós vamos identificar o nosso codificador no item 107, né, que inicia a segunda ordem de bons espíritos, que é a predominância do espírito sobre a matéria. Quando nós observamos aqui, olha, essa segunda ordem, ela é dividida, né, em 4 classes. E nós vamos identificar o nosso codificador como sendo um espírito superior. Não por acaso, quando abriu aqui o nosso estudo, o companheiro leu o prefácio, né, de O Evangelho, que diz as virtudes do céu. Né? O nosso codificador, ele faz parte, gente, da pleiade do Espírito de verdade. Então, mais a seguir, nós iremos observar aqui em O Livro dos Espíritos as ocupações e missões dos Espíritos. Então, essas missões e essas ocupações, eles realizam tanto no plano, né, no plano espiritual, como no plano material. E aqui a gente observa, olha, espírito superior, reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem só denota a benevolência, sendo inalterável, digna, elevada, frequentemente sublime. Sua superioridade torna-os mais do que outros aptos a nos dar as noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido ao homem conhecerem. Comunicam-se de boa vontade com aqueles de boa fé. E mais a seguir diz, quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e nos oferecem, então, o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Né? E o tipo de perfeição que nós que estamos ainda no mundo de provas e expiações é estarmos inseridos na qualidade do homem de bem, que é a qualidade do nosso querido codificador, né? A qualidade do homem de bem. Aí vamos aqui, né, lá na ocupação dos espíritos, observar 2 questões, né, que nós observamos, e vou trazer para a nossa reflexão. Deixa eu achar aqui, eu separei e não separei. Eu estudei e não separei. Aqui, olha. Lá dentro da ocupação dos espíritos. Olha, os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado de errante ou no estado de encarnação. Aí a resposta pode tê-las num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Aí, para os espíritos que estão em missão na Terra, né? Kardec pergunta na 753, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar suas instituições através de meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão como aquele que governa ou que instrui.
tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque cada qual pode ser útil de alguma forma. Então, no iniciozinho, olha, está aqui, né? A missão dos que estão encarnados: instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar suas instituições através dos meios diretos e materiais. Então, quando nós vamos observando, né, o papel do querido Allan Kardec, que antes Hippolyte e Leon Denisardes, nós vamos observar que ele veio para fazer a mudança, né, em uma época muito difícil. E nós vamos observando, até com a própria página que nós recebemos do querido Baltazar, né? Nós já observamos aqui esse parágrafo que foi lido. E Baltazar diz, né? Não fosse ele o ser dedicado, mesmo obstinado na implantação de uma ideia, talvez a doutrina demorasse para ser compreendida por muitos homens. Sua obstinação fez com que a ideia varasse as dificuldades daquela época, superasse a inércia natural da coletividade, se chocasse com a doutrina dominante e trouxesse, enfim, a possibilidade de penetrar nos corações dos simples, dos humildes e também daqueles que desejavam libertar-se das ideias ultrapassadas no campo da religiosidade. Então, Kardec foi um companheiro corajoso, né? E ali, quando ele recebe, né, essa missão de vir codificar a nossa doutrina espírita, ele anulou a sua própria vida. E não foi fácil, né? Nós observamos, principalmente quando estudamos, o livro Obras Póstumas, que no livro Obras Póstumas tem vários escritos que Kardec recebeu, né, orientações dos benfeitores espirituais, principalmente o Espírito de Verdade, que foi traçando ali a sua missão junto à humanidade. Mas deixou bem claro que ele, aceitando, né, essa missão, ele iria perder, né, várias situações, né, no tocante à sua vida já ali toda organizada. E ali o Espírito de Verdade, que eu até trouxe esse trechinho que está no livro Obras Póstumas, quando fala da missão, ele diz assim, olha, certamente isso aqui está na minha missão, tá? Quem depois quiser observar lá em Obras Póstumas, tá assim, olha, certamente não tenho nenhum desejo de vangloriar-me de uma missão na qual creio eu mesmo com dificuldades. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Neste caso, reclamo vossa assistência e a dos bons espíritos para ajudar-me e sustentarem-me na tarefa. Aí a resposta: nossa assistência não te faltará, mas ela será inútil se, de um lado, não fizeres o que é necessário. Tens teu livre-arbítrio, cabe a ti usares como o entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Aí ele pergunta, né, ao companheiro: qual as causas que poderiam fazer-me fracassar? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Aí a resposta: não. Mas a missão dos reformadores está cheia de escolhos e perigos. A tua é rude, previno-te, pois trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. Não penses que te bastará publicar um livro, 2 livros, 10 livros e ficares tranquilamente em casa. Não, ser-te-á preciso expor tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos escarnecidos conjugarão tua perda. Estarás exposto à malevolência, à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desprezadas e deturpadas. Então, eu trouxe um exemplar
de um livro que era utilizado pela humanidade da época no âmbito da educação. Todo esse material de Kardec foi desprezado, né? Companheiros que têm feito excursões à França diz que não se encontra nada, né, da época que ele era professor. Tudo foi colocado, né, de lado. Aí aqui o Espírito de Verdade diz: sucumbirás mais de uma vez sobre o peso da fadiga. Não há palavra. Será uma luta quase constante que terás que sustentar. E o sacrifício do teu repouso, de tua tranquilidade, de tua saúde e até de tua vida, pois sem isto viverias muito mais. Então Kardec, ele doa até a vida física em prol, né, de atender o cumprimento dessa missão. Aí tem algumas ideias totalmente, né, contrárias à realidade do nosso codificador. Então, por muito tempo, né, houve a ideia de que o nosso codificador teria se suicidado, né? Isso é uma inverdade. Né? O nosso codificador, ele teve, sim, um mal súbito, até em uma época que ele estava fazendo a mudança, né, da sociedade parisiense para um espaço maior. Ele havia adquirido, né, um terreno longo, né, amplo, e a ideia dele era até construir tipo uma vila, né, para que as criaturas tivessem acesso ao estudo, ao trabalho, teriam um abrigo, né, que ele se preocupava com o movimento espírita da época, com as situações até mesmo de perseguições, e ele se preocupava com os espíritas da época. Então, ali ele sofre, né, um mal súbito e desencarna, mas não cometeu suicídio. E bem recente, nós ajudamos em uma casa espírita, coligada ao CELT, que tem o nome do seu altivo, que até a querida Berenice Lima que coordena essa tarefa. Então, nós lá ajudamos no setor de evangelização. E as crianças que está sobre ali o nosso trabalhinho, já tem uma faixa etária de seus 11 para 13 anos. E, bem recente, um dos jovenzinhos falou assim: e tia, né, a doutrina espírita não é do Allan Kardec? Né? Aí eu falei, é organizada pelo Allan Kardec, mas por quê? Porque a minha professora de arte disse que Kardec é um bruxo. Aí eu falei, Kardec é um bruxo? Como assim? Né? Aí eu peguei e falei assim, mas a professora de arte de onde? Porque lá no projeto tem aula de arte. Né? Mas a professora aqui do abrigo, ele não, tia, da minha escola. Aí eu falei assim, olha, nós estamos vivendo em uma época, né, de um avanço na área da tecnologia, da internet. Então, hoje é muito fácil buscar-se a biografia, né, das criaturas. Então, convida a sua professora a buscar, através da internet, coloca lá no Google, Allan Kardec. Então, ela vai conhecer, né, essa figura e ela vai mudar o seu ponto de vista no julgamento. Que muitas vezes a gente fala, né, do que não conhece, né, o preconceito e tudo mais. Então, a gente observa que até hoje ainda há as inverdades, as perseguições. Né? Então, só a má vontade que faz com que a criatura não mude a ideia, né? Que não vá pesquisar na fonte para não passar dados negativos. Então, aqui, companheiros, nós iremos ver, né, a renúncia desse querido companheiro, que quando aqui, ó, no auge de receber essa orientação, né, ele vai trazer para nós que tudo que aqui foi previsto, né, com mais a seguir, ele diz assim, ó, o Espírito de Verdade que dá essa orientação a ele. Pois bem, não poucos recuam quando, ao invés de uma estrada florida, encontram sobre os seus pés urzes, pedras pontiagudas e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. Primeiramente, para agradar a Deus, é preciso a humildade, a modéstia e o desinteresse, pois ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Então, repetindo, qualidade, gente, de um homem de bem, ali que nós vamos,
né, observar no nosso codificador. Então, aqui, quando o Espírito de Verdade, né, traz que, primeiramente, para agradar a Deus, é preciso humildade, modéstia e o desinteresse. Isso, né, existe no nosso codificador. Aí ele diz mais, para lutar contra os homens, é preciso ter coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também prudência e tato para conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito através de medidas ou palavras intempestivas. É preciso, por fim, ter devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Então, após essa revelação, né, quantos teriam abandonado, né, essa missão? E ele não, ele foi fiel ali, como a gente observa aqui nas palavras de Baltazar. Essa mensagem é muito significativa para que a gente cada vez mais busque conhecer o nosso codificador, né, e vamos nos apaixonar por ele. Aí aqui, Kardec vai responder, né, eu, Espírito de Verdade, agradeço vossos sábios conselhos e aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. E ele vai pedir, né, forças, né, para que ele não sucumba. Senhor, se vós dignaste a lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos vossos desígnios, que seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Se nós trouxermos para nós, né, as nossas vidas, os nossos comportamentos, nós cedemos à vontade do nosso Criador? A gente consegue captar ali o que o nosso Criador quer de nós? Ou até o que o nosso anjo guardião sugere que nós façamos? Né? Muitas vezes a gente fecha os ouvidos e nós queremos que a nossa vontade prevaleça sempre. Então, uma dessas características desses bons espíritos, gente, é que eles são obedientes, resignados aos bons conselhos. E aqui ele estava recebendo um conselho de um amigo desencarnado. Né? E nós, muitas das vezes, recebemos conselhos não de espíritos dos desencarnados, mas de irmãos que estão próximos de nós, que têm mais experiência, né? Para evitar algumas quedas. Então, quando nós vamos observando essas biografias, não é? Esses exemplos, é para observar a nós mesmos, né? E trabalhando em nós também esse sentimento, né, de abnegação, de resignação diante de algumas situações. E aqui ele continua: minha vida está nas vossas mãos, disponhais do vosso servo. Reconheço minha fraqueza diante de tão grande tarefa. Minha boa vontade não falhará. Minhas forças, porém, talvez me traiam. Supri minha insuficiência. Dai-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Sustentai-me nos momentos difíceis e com vossa ajuda e dos vossos celestes mensageiros, esforçar-me-ei para corresponder aos vossos desígnios. E aqui ele traz uma notinha, né? Escreva essa nota em 10 de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois desta comunicação que foi dada. E constato que ela se realizou em todos os aspectos. Então, aqui Kardec vai trazer, né, que em 10 anos e meio, né, após ele receber essa comunicação, ele experimentou todas as vicissitudes que foram preditas. Estive exposto ao ódio de inimigos escarnecidos, a injúria, a calúnia, a inveja, o ciúme, as calúnias, os ciúmes, foram lançados e publicados contra ele, né, contra mim. Minhas melhores instruções foram falseadas. Fui traído por aqueles a quem tinha depositado a minha confiança. Pagaram-me com a ingratidão aqueles que prestei serviço. A Sociedade de Paris constituiu-se num foco, deixa eu ver,
Aí aqui, deixa eu ver se eu tirei tudo. Não, mas eu sei. Ó, no foco de intrigas, urdidas por aqueles mesmos que se declararam a meu favor, e que, de boa fisionomia em minha presença, golpeavam-me pelas costas. Disseram que aqueles que tomavam meu partido eram assalariados por mim com dinheiro que eu recolhia do espiritismo. Né? Então, ali situações muito graves que foi previsto e ele passou. Porque nós vamos observar, né, o nosso codificador, nós conhecemos assim, né, da literatura espírita, a base da doutrina, que são os 5 livros, né, que nós estudamos nas casas espíritas, mas Kardec ele produziu vários livros, né, para o movimento espírita, para a doutrina espírita. Entre eles tem as revistas espíritas, tem algumas brochuras, e ele também foi o iniciador do primeiro centro espírita, que é a Sociedade Parisiense. Então, ali, quando ele reunia, né, em grupos, ele observou o crescimento da doutrina, então ele passou a dar uma assessoria aos grupos que estavam formando. Então, ele viajava para orientar. E nessas viagens, a sociedade ficava, né, ali sobre o comando, sobre a guarda, sobre a administração de alguns companheiros. Então, na ausência, né, de Kardec, começou o quê? A surgir algumas fofocas, vamos falar assim, no popular, né? Os grupinhos formando. Então, ele foi sentindo, né, que alguns companheiros que ele devotava confiança já estavam o traindo. Né? Então, ele foi percebendo tudo aquilo. Né? E passou por tudo isso com dignidade, né? Sem fracassar moralmente. Mas aí ele diz, né, no finalzinho dessa nota, se ele passou por todas essas vicissitudes, o amparo dos benfeitores espirituais não faltou. Aí ele diz assim, olha, mas também ao lado dessas vicissitudes, que satisfação experimentei, vendo a obra crescer de uma maneira tão prodigiosa. Com que suaves compensações foram pagas as minhas tribulações. Quantas bênçãos, quantos testemunhos de real simpatia não recebi da parte de numerosos aflitos que a doutrina consolou. Esses resultados não me foram anunciados pelo Espírito de verdade, que sem dúvida, intencionalmente, apenas falou, né, dessas vicissitudes, porque até fazia a prova, né, para que ele perseverasse, para que ele não sofresse nenhuma influência, né, de alguma troca ali de benefício, caso ele cumprisse. Mas o bem, gente, que nós fazemos, né, vai voltar para nós mesmos. Então, ele foi resignado diante das situações, foi fiel, né, para trazer, para organizar para nós o que tornou, né, aquela promessa do Cristo. Porque o nosso querido codificador, ele atendeu a uma promessa, né, do plano maior do nosso querido Mestre Jesus. Porque quando nós pegamos lá o Evangelho de João, no seu capítulo 14, o Senhor Jesus promete, né, um outro Consolador que ficaria conosco eternamente, que é a nossa tão querida doutrina. Então, nós devemos o quê? Um preito de gratidão a esse querido codificador. Antes de ler uma paginazinha aqui, já está quase na hora, né, de encerrar, né? 10 minutinhos. Vocês observem depois, que não dá tempo, aqui no próprio prolegômeno do Livro dos Espíritos, o nosso codificador, ele vai apresentar para nós, né, o Livro dos Espíritos, o objetivo, e ali ele fiel aos ensinos dos Espíritos. Tem um trechinho que ele diz assim, olha, que a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui a obra daquele que recebeu a missão de publicar. Então, o nosso codificador, ele organizou, né, ele distribuiu metodicamente aquelas informações vindas do plano espiritual. Quando do lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, que ali surge,
né, o nosso querido Allan Kardec. Esse primeiro lançamento do livro constituía só de 501 perguntas. Em março de 1860, vem a segunda edição, né, com 1019 questões, que é o que nós estudamos. Então, observem como o nosso codificador ele participa da obra, né, com suas notas, com suas orientações. E aqui vocês vendo, né, aqui no prolegômeno, aqui apresenta a obra, os benfeitores vai instruir ao nosso codificador assim, olha, aqui estão os termos nos quais deram, por escrito e por intermédio de vários médios, a missão de escrever o livro. Então, os benfeitores disseram assim para ele: ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Né? A doutrina é dos espíritos e ele foi fiel em trazer para nós. Tá? Então, companheiros, encerrando aqui, porque nós estudamos, vocês desculpem aqui no início, né, eu projetei trazer um pouco mais da biografia dele, mas não dá tempo, tá? Então, nós mudamos totalmente aqui a nossa fala, né, até vermos realmente o que era necessário falar. E eu vou encerrar com uma carta do irmão X a Kardec. Tá, então, quando eu tive acesso a essa carta do irmão X, fiquei muito emocionada com as palavras do irmão X e vou aqui dividir com vocês, que é lindo. Então, aqui o irmão X diz: Kardec, obrigado. Kardec, enquanto recebes as homenagens do mundo, pedindo licença para associar nossa homenagem de singela de amor aos cânticos de reconhecimento que te exaltam a obra gigantesca nos domínios da libertação espiritual. Não nos referimos aqui ao professor emérito que foste, mas ao discípulo de Jesus, que possibilitou levantamento das bases do cristianismo, do espiritismo cristão, cuja estrutura desafia a passagem do tempo. Falem outros dos títulos de cultura que exortavam a personalidade, do prestígio que desfrutavas nas esferas da inteligência, do brilho de tua presença nos fatos sociais, da glória que ilustrava o nome, de vez que todas as referências à tua dignidade pessoal nunca dirão integralmente o exato valor dos teus créditos humanos. Reportar-nos-emos ao amigo fiel do Cristo à humanidade, em agradecimento pela coragem e abnegação com que esqueceste para entregar ao mundo a mensagem da espiritualidade superior. E rememorando o clima de inquietação e dificuldades em que, a fim de reacender a luz do Evangelho, superaste injúrias e sarcasmo, perseguições e calúnia, desejamos expressar-te o carinho e a gratidão de quantos edificaste para a fé na imortalidade e na sabedoria da vida. O Senhor te engrandeça por todos aqueles que emancipaste das trevas e te faça bendito pelos que renovaram perante o destino a força de teu verbo e de teu exemplo. Diante de ti, enfileiram-se, agradecidos e reverentes, os que arrebataste à loucura e ao suicídio com o facho da esperança, os que arrancaste ao labirinto da obsessão com o esclarecimento salvador, os pais desditosos que viram atormentados por filhos insensíveis e delinquentes, e os filhos agoniados que se encontravam na vala da frustração e do abandono, pela irresponsabilidade dos pais em desequilíbrio, e foram reajustados por teus ensinamentos em torno da reencarnação, e os que renasceram em doloroso conflitos da alma e se reconheceram
Por isso, esmagados de angústias nas brenhas da provação, e aos quais livraste da demência, apontando-lhes as vidas sucessivas, os que se acharam arrasados de prantos, tateando na lousa à procura dos entes queridos, que a morte lhes furtou dos braços ansiosos, e aos quais abriste horizonte da sobrevivência, insuflando-lhes renovação, paz e contemplação do futuro. Os que sorrigueste do chão pantanoso, do tédio e do desalento, conferindo-lhes de novo o anseio de trabalhar e a alegria de viver. Os que aprenderam contigo o perdão das ofensas e abençoaram em prece aqueles mesmos companheiros da humanidade que lhes apunhalaram o espírito, a golpes de insultos e ingratidão. Os que te ouviram a palavra fraterna e aceitaram com humildade a injúria e a dor por instrumento de redenção. E os que desencarnaram incompreendido ou acusados sem crime, abraçando-te as páginas consoladoras que molharam com as próprias lágrimas. Todos nós, os que levantaste do pó da inutilidade, ou do fel do desencanto, para as bênçãos da vida, estamos também diante de ti, identificando-nos na condição dos teus mais apagados admiradores e como últimos dos teus mais pobres amigos. Comovidamente, em tua festa, nós te rogamos permissão para dizer: Kardec, obrigado, muito obrigado. Então, nós agradecemos ter vindo à casa e que nós possamos, companheiros, buscar, conhecer quem é o querido codificador, e a obra que nós mais indicamos é Obras Póstumas, que nós vamos nos apaixonar e vamos também desenvolver essa gratidão e vamos identificar em Kardec um bom espírito, um espírito superior que aceitou se anular para que a nossa codificação surgisse, tá? Muita paz, muita luz e venhamos sempre a essa casa de luz para aprendermos mais sobre esse Consolador e Jesus, que disse que não nos deixaria órfão e está na condução dessa doutrina que foi um planejamento dele. Muita paz, muita luz, graças a Deus. Nosso agradecimento à Sônia pelas palavras, pelo estudo.